senhora Carmélia pela sua desculpe. Oi. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer, na figura do deputado Chico Lopes, a todos que aqui estão hoje, né, para fazer esse diálogo. Embora seja bastante complexo que a gente esteja promovendo um seminário para dialogar e aprofundar um tema que talvez já vá à plenária hoje ser votado, né? Então, só para a gente ter em mente também que as coisas estão acontecendo numa velocidade que não estamos dando conta, às vezes, de responder como sociedade, né? E a questão da participação social é extremamente importante nesse cenário e está ficando também a reboque de todos esses processos que estão acontecendo, né? A sociedade civil não está sendo chamada a dialogar, então fico muito feliz que a gente tenha conseguido ganhar esse espaço aqui para fazer um diálogo sério, aprofundado sobre o tema. Primeiro, queria falar um pouco sobre, então, o INESC, né, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, que fez esse requerimento, até para localizar um pouco meu lugar de fala nesse debate. Eu vou fazer uma fala um pouco mais geral sobre a questão da ameaça da PEC 241 aos direitos sociais, né, no Brasil, e os colegas aqui, os companheiros, acredito que vão aprofundar nos temas. O INESC é uma organização não governamental de defesa de direitos humanos que atua há 38 anos no Brasil, sempre monitorando o orçamento público e as políticas públicas, né? O que nos diferencia do monitoramento do orçamento apenas, né, do ponto de vista da política pública, da efetividade, da eficiência, é que a gente busca fazer uma leitura através da lente dos direitos, né? Então, a gente tem, inclusive, uma metodologia que se chama Orçamento e Direitos, né? Nós também atuamos na agenda de transparência pública, realizando, inclusive, pesquisas internacionais, né, para medir e monitorar os avanços e retrocessos do Brasil com relação à transparência. E também estamos disputando a questão do combate à corrupção, porque acreditamos que isso é um problema, mas que deve ser tratado em suas outras formas, né, como a questão da dívida, que a doutora Maria Lúcia acredito que vai falar, e também da evasão ilegal de recursos para fora do Brasil, enfim, uma série de questões que não estão sendo atacadas, muitas vezes, nesse debate mais amplo e, às vezes, pouco consistente sobre a corrupção. Então, isso é o INESC, né? A partir desse entendimento, então, de que o orçamento público ele deve promover direitos, nós consideramos a nossa Constituição Federal, que também está sendo alvo de ataques, né, recentemente, mas essa é a nossa base de trabalho, né, a Constituição Cidadã de 88, além de tratados internacionais de direitos humanos, do qual o Brasil é signatário. E é importante lembrar que esses tratados e convenções internacionais, uma vez que o Brasil assina, eles passam a valer justamente como emendas constitucionais. Então, é preciso que nós cobremos dos governos e do parlamento também que respeitem esses tratados. Então, nós trabalhamos em cima de 5 pilares, eu vou falar eles, vou citá-los, porque isso dialoga com a nossa avaliação sobre essa proposta da PEC 241, né? O primeiro pilar, então, é o financiamento do Estado com justiça social. O segundo, máximo de recursos disponíveis para a realização de direitos. O que a gente observa hoje é que metade do nosso orçamento vai para o pagamento de juros da dívida e não para o financiamento das políticas públicas. O terceiro pilar, a realização progressiva de direitos, ou seja, nenhum direito a menos, nenhum retrocesso. Então, a gente também entende que essa PEC ela vai contra esse princípio, né, da progressividade de direitos, ela vai na direção da regressividade de direitos. A não discriminação, ou seja, um orçamento que seja priorizado, focalizado para que as populações mais vulneráveis da nação tenham acesso a políticas públicas que as tirem dessa situação, né? E a participação social. Com relação à PEC, né, já entrando então um pouco no que eu estou chamando aqui de controvérsias para o diálogo, que eu acho que é para provocar um pouco a mesa e também o debate, eu elenquei algumas. É um assunto que está na pauta, tem muito conteúdo sendo produzido,
Então, eu elenquei algumas questões-chave aqui que eu acho que a gente poderia aprofundar. A primeira delas é que a PEC prevê limitar os gastos com saúde e educação, que atualmente são vinculados à evolução da arrecadação federal. Ora, o orçamento da Seguridade Social é superavitário. Consequentemente, os orçamentos da saúde, da previdência e da assistência também são. Em 2014, por exemplo, a Seguridade Social teve uma receita de 686 bilhões e uma despesa de 632, ou seja, um superávit de 53 bilhões. Porém, este superávit tem sido usado para o pagamento de juros da dívida e não para reinvestir no sistema de Seguridade Social. Então, isso é um primeiro ponto para o nosso debate. O segundo ponto, se eu estiver falando muito rápido, por favor, faça um sinal, tá, para mim. O segundo ponto é que a PEC ela vem institucionalizar o ajuste fiscal, ignorando as projeções econômicas, né? A gente sabe que a gente está vivendo uma crise econômica, mas as projeções do mercado é de que isso tenda a mudar nos próximos anos. Então, a PEC ela vai institucionalizar uma situação que tende a mudar, né? Que é o crescimento voltar a ocorrer no Brasil, etc. Então, ela desconsidera as previsões do próprio mercado financeiro com o qual ela dialoga tão fortemente. Segundo o governo, o congelamento dos gastos permitirá que o mercado tenha expectativas melhores em relação ao Brasil, elevando investimentos privados e contribuindo para o crescimento econômico. Ou seja, a PEC é uma estratégia de privatização dos serviços do Estado brasileiro, né? Então, isso eu acho que é um fator importante, porque uma das conquistas que a gente teve com a nossa Constituição é justamente a universalidade dos direitos, né? Do direito à saúde, do direito à assistência, do direito à previdência. E a educação, que não é a nossa pauta hoje, mas que eu vou estar sempre fazendo um puxadinho aqui com relação a ela, porque é muito importante. Ainda segundo o governo, a PEC visa conter o crescimento da dívida pública. E a gente tem uma especialista aqui que vai aprofundar isso depois, mas eu vou citar um dado, né? Segundo o Banco Central, a dívida pública brasileira chegou a 66,2% do PIB em 2015. Em primeiro lugar, não há unanimidade sobre qual seria o patamar seguro da dívida pública, porque há uma série de controvérsias na hora de fazer a composição desse valor, né? Inclusive, há países mais desenvolvidos com dívidas maiores, né, do que a nossa. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar que a DRU, né, que é a desvinculação de receitas da União, permite que uma fatia das receitas da Seguridade Social, em torno de 20% a 30%, sejam usados para o pagamento da dívida, como eu já mencionei anteriormente, né, o que corta uma fatia aí já desse orçamento. E, em terceiro, existem apostas mesmo que o Banco Central faz no mercado financeiro, que dizem respeito à sua... como é que eu vou dizer, a sua tarefa, né, como ente do mercado, mas que muitas vezes também acabam dando errado e entrando nessa parte de composição da dívida pública. Há também controvérsia se isso estaria correto e seria constitucional ou não. Então, como eu disse, toda essa composição da dívida do Estado brasileiro acaba engolindo metade do orçamento público nosso, né, que deveria ser para o financiamento das políticas públicas. O dado de 2015, inclusive, é de 42,43%, né, do orçamento federal. Também dizem que o teto se refere aos gastos primários de maneira geral, podendo acontecer de uma ou outra área ter um aumento acima da inflação, desde que compensada em outro setor do orçamento. Ou seja, ainda temos o risco, nesses próximos 20 anos, além de ter um enxugamento, né, da Seguridade, de outras políticas também serem estranguladas para poder financiar alguma coisa urgente que faltar, né, na política de Seguridade Social. Então, a PEC ela ameaça também outras políticas públicas, não é só saúde, educação, seguridade, né? E aí, eu até coloquei aqui, né, imaginar como que pode ser um Estado que durante 20 anos vai deixar de investir
não só em educação e saúde e assistência, mas em habitação, em mobilidade, em segurança pública, em assistência técnica para o produtor rural, etc. e tal. O novo regime proposto pelo governo retira, então, da sociedade e do parlamento a prerrogativa de moldar o orçamento destinado a essas áreas, que só poderia crescer conforme a variação da inflação. E ferindo o princípio da participação, de fazer um debate amplo, e isso para a sociedade civil é especialmente violento, considerando que as políticas que nós estamos vivendo hoje, né, que nós estamos experimentando e tendo acesso, foram construídas em conferências nacionais, com a participação, às vezes, de até mesmo 2.000 pessoas, fazendo um diálogo para desenvolver, né, um texto de uma política, para elaborar depois um PPA que foi relativamente participativo, né, os planos plurianuais do último período, e agora vir essa medida brusca, sem diálogo com a sociedade, né? A gente também vê isso como bastante problemático. Então, a Constituição prevê, eu vou fazer uma citação aqui porque eu acho importante que fique registrado, né? O artigo 3º da Constituição Federal esclarece quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, etc., etc., né? A Constituição cidadã, né? E fazer isso como, né? Através de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, ou seja, através de políticas públicas, né? Para assegurar especificamente os direitos à saúde, à previdência e à assistência, foi definida a Seguridade Social, no artigo 194 da Constituição, como um sistema de proteção, que visa garantir que os cidadãos se sintam seguros e protegidos ao longo de sua existência, provendo-lhes a assistência e recursos necessários para os momentos de infortúnios. Então, as pessoas trabalham e pagam seus impostos para financiar as políticas públicas. E aí eu vou colocar uma outra questão para incrementar o nosso debate aqui, né, que é quem paga imposto no Brasil. O nosso sistema tributário atual, ele é extremamente regressivo, ele recolhe impostos muito mais dos pobres do que dos ricos, porque a nossa taxação é no consumo. Então, um pacote de feijão que é comprado por uma pessoa que ganha um salário mínimo e uma que ganha 20 salários mínimos, ele representa uma fatia da composição da renda familiar bastante diferenciada proporcionalmente, né? A gente, inclusive, lá no INESC, quem quiser procurar, a gente promoveu um estudo com o professor Evilásio Salvador, onde ele vai mostrar que, proporcionalmente, as mulheres negras no Brasil, pobres, é que pagam mais impostos proporcionalmente, ou seja, em tese, elas financiam as próprias políticas públicas que lhes atendem e que serão agora congeladas, né? Além disso, a gente tem um problema seríssimo, né, de fluxos ilícitos para evitar o pagamento de impostos, que tira anualmente do país 240 bilhões de reais. Esse valor daria para pagar a Seguridade Social por ano, por exemplo. Então, uma das coisas que a gente defende são mecanismos de controle e de fiscalização e de combate à corrupção que fizesse com que esse recurso permanecesse no país e, na forma de impostos, pudesse financiar, então, as políticas públicas. Uma outra questão que a gente enfrenta nesse cenário da PEC 241 é um fenômeno que é mundial e que é uma das causas da crise, né? É a concentração absurda de renda que nós temos observado hoje no mundo, né? O Thomas Piketty, que é um economista que está bastante em voga, ele faz essa análise, né, a partir da digitalização aí de dados de 500 anos, desde a monarquia ele conseguiu, e nunca se concentrou tanta renda no mundo como agora. E aí a Oxfam, que é uma organização internacional que está também no Brasil, pegou esse estudo dele, adaptou e lançou também um relatório onde eles demonstram que 1% da população mundial hoje detém quase 50% da riqueza produzida no planeta. Os outros 99% dividem em partes desiguais os 50% restantes. O que significam partes desiguais? Aí
os ricos, a classe média, a média alta, a média baixa, até chegar na pobreza e todos os níveis, né, e repartições disso. Mas o fato é que a classe média, que muitas vezes pensa que está muito próxima do rico, na verdade, ela está lá nos 95%, compartilhando com o mais pobre essas dificuldades, né, de acesso ao recurso dos impostos das pessoas. Ao privatizar os serviços que deveriam ser ofertados pelo Estado, a PEC 241 vai incrementar esse processo, ou seja, gerar mais concentração de renda na mão dos super ricos. Caminhando para finalizar a minha fala, eu acho que o que a gente está debatendo hoje aqui é uma questão óbvia de quem é que paga a conta da crise, mas tem uma questão de fundo que é uma questão de opções políticas e de visão de mundo do que a gente quer para o nosso Brasil e para o planeta, né? Nós estamos combatendo um problema de arrecadação cortando direitos, ou seja, mexendo no gasto, ao invés de mexer no problema da arrecadação, que foi isso que eu falei. Existem falhas, né, na entrada de recursos nos cofres públicos, porque há corrupção, porque há sonegação, porque há evasão. Há os gastos tributários também, que são pouco dialogados, né, com a sociedade, embora possamos dizer que nas políticas sociais há diálogo, né, e participação social. Nós não temos um diálogo com a sociedade sobre o modelo de desenvolvimento, por exemplo. Então, nós fazemos incentivos fiscais para mineradoras, por exemplo, e isso não se converte em bem-estar social para as comunidades que são impactadas por esses empreendimentos ou mesmo para o planeta de modo geral. Então, é um custo que a gente não sabe muito bem como é que ele está sendo calculado. Enfim, estamos punindo os pobres e a classe média ao passo que vivemos em um país riquíssimo. Até o Fundo Monetário Internacional publicou um relatório recentemente dizendo que o neoliberalismo não tinha sido eficiente tal qual havia sido vendido e previsto nos anos 90, né, e 80. Esse projeto político que nós estamos vivendo agora no Brasil iniciou com cortes bastante simbólicos, né, cortando pastas de direitos de mulheres, de negros, LGBT, indígena, quilombola. Só que, quando a gente vai olhar o orçamento, essas eram pastas que tinham um orçamento ridículo, assim, pequeniníssimo. O orçamento para a igualdade racial no Brasil era 0,08% da fatia geral, né? Para indígenas, 0,05%. Então, é um corte mesmo simbólico para passar uma mensagem sobre visão de mundo que a gente quer, né? Agora, o corte real de direitos por meio da PEC 241, que vai impactar, sim, a questão do orçamento público, né? Impactando primeiro os mais pobres, obviamente. E aí, só para voltar um pouco naquela questão da classe média, né, é uma coisa que a Graziele Davi, que é minha colega lá no Inés, que ela sempre pondera, porque ela é da área de saúde, é uma pesquisadora excelente, é que há também uma ilusão da classe média porque paga o plano de saúde, que ela não usa o SUS. Ao passo que usa sim, porque usa para fazer transplante, usa as farmácias populares, usam as vacinas, os hospitais de emergência. Então, também... Nos casos caros. Exatamente. Exatamente. Então, também, só para ressaltar, já que está gravando e que espero a gente possa disseminar essa informação para que as pessoas percebam que, na verdade, o Sistema Único de Saúde, a educação, a seguridade, ela é um bem de todos, né? Às vezes as pessoas não percebem isso, não têm informação suficiente. E aí lembrar que aprofundar as desigualdades gera problemas gerais para todo mundo, né? A economia local se enfraquece, aumenta o desemprego, com isso aumenta a violência, a possibilidade de competir no mercado diminui com uma sociedade, uma população menos educada, né? E para finalizar, o que a gente lá no INESC acredita é que o futuro com a PEC 241 é uma ponte para a desumanização da nossa sociedade. Obrigada. Quero agradecer a nossa pesquisadora, Carmela Gigô, e ao mesmo tempo